Ok, agora nós vamos falar sobre sequência de escapes, tá? O que é uma sequência de escape? É, esses caracteres permitem que incluímos caracteres especiais, tá? Em string de textos, em strings, que são textos, na verdade. Como aspas, nova-linhas, ali no terminal, tabulações, sem que o compilador interprete isso como uma maneira errada, né? Então, esses caracteres são precedidos sempre com uma barra invertida. Toda vez que você quiser querer introduzir uma sequência de escape, você tem que colocar uma barra invertida, né? Entender as sequências é crucial para manipular strings de maneira eficaz e evitar erros comuns em programas que envolvem textos. Então, vamos aqui criar um novo exemplo só para a gente trabalhar com a sequências de escapes. Errei aqui, editar. Vou editar aqui, vou refactor, rename e vou colocar exemplo, exemplo 03, tá? Beleza. Aqui eu vou colocar meu método principal e eu vou trabalhar com as minhas sequências de escapes. Então eu vou colocar um método de saída, que eu trabalho dentro de uma string, né? Print, vou colocar só um print e vou colocar um texto aqui chamado primeira linha e vou colocar outro aqui, segunda linha, tá? Como vocês veem, o print ele não dá uma quebra de linha, né? Mas eu quero aqui dentro desse texto aqui, eu quero colocar uma quebra de linha. O que eu tenho que fazer para isso acontecer? Eu posso usar uma sequência de escape. Então, o primeiro que eu tenho que fazer é colocar um barra invertido e colocar um barra n aqui. Ele dá uma quebra de linha. Então, vai aparecer primeira linha aqui e segunda linha. Vamos executar aqui para a gente ver. Então, salve primeiro, executar. E aí ele vai aparecer na primeira linha, normalzinho, e depois uma quebra na segunda, tá vendo? Então, a sequência de escape barra N, ela serve para dar uma quebra de linha. Ok, então vou comentar essa primeira linha para a gente ir continuando nos outros. Então, ó, eu posso ter o barra N aqui, se eu quiser dar uma tabulação, eu posso dar um barra T, tá? Dar um espaçozinho. Então, veja bem, vou fazer um exemplo aqui, que é system. E eu vou fazer como se fosse uma tabelinha aqui, né? Que eu vou ter duas colunas e várias linhas. Então, a gente vai usar uma barra T, que é uma tabulação, e barra N com os dois. Então, eu vou colocar nome aqui, tá? E aí, eu vou dizer que depois do nome, eu vou colocar um barra T e vai ter idade, tá bom? E aí, eu posso dizer ainda que vou colocar aqui, vai ter uma quebra de linha aqui, nome, colocar Dário, tá? E aí depois eu vou ter um barra, um barra T, que vai ter 36. Então, ó, ele vai pegar o nome, dar um espaço, né, que é uma tabulação, vai colocar a idade. Depois ele vai quebrar a linha, vai colocar o nome e depois 36, um debaixo do outro. Olha só como é que vai ficar. Ó, nome, idade, 36. Se eu quisesse continuar, poderia continuar colocando barra N, barra T, barra N, barra T, e vai ficando tudo bonitinho aqui. Sempre dentro do texto, tá, gente? E se eu quisesse colocar, por exemplo, um barra invertida aqui dentro do meu texto? Vou colocar, repetir isso aqui embaixo e vou colocar assim. Digamos que eu estou querendo passar um endereço de alguma coisa aqui do meu computador. Então, eu quero colocar usuário, barra, Dário Pintor, barra, documentos. Aqui. Vamos ver como é que ele se comporta desse jeito? Usuário. Aqui deu certo, mas essa barra aqui não é. Quando a gente vai colocar endereço de pastas, né? Geralmente a gente coloca a barra ao contrário. Então, a gente usa essa barra aqui, olha. Né? Quando a gente vai colocar essa sequência aqui. E ele não aceita, tá vendo? Ele não aceita porque é
barra ao contrário. E aí a gente pode usar uma sequência de escape para a gente dizer que a gente quer colocar um texto e não necessariamente esse caractere aqui que o compilador está entendendo errado. Né? Eu posso colocar mais um barra invertida aqui, e aí sim ele entende bonitinho como é esse endereço aqui. Tá? Uma coisa interessante, gente, é que sequência de escape não funciona com interface gráfica. Então, eu vou colocar esse mesmo texto aqui no JOptionPane, tá? JOptionPane.showMessage, aqui vai ser um null, e eu vou colocar aquele mesmo texto aqui. Vocês vão ver que não vai funcionar, tá? Porque só funciona com textos, não com interface gráfica. Então, aqui ele vai aparecer duas barras. Pelo menos é para isso acontecer. Vamos verificar. Apareceu aqui. Mas se eu quiser dar um barra T, por exemplo, aqui, ó, barra T ou barra N, não vai funcionar, tá? Vamos ver se essa versão funciona. Mas não era para funcionar. Está funcionando agora. Antigamente não funcionava, tá? Ó, o barra N funcionou aqui, pelo menos, mas o barra T não. Tá vendo, ó? O barra T não funcionou, porque era para dar um espaçamento, e o barra N funcionou. Então, ele não é muito utilizado para interface, mas só para texto puro mesmo, tá? Bom, a gente tem outros aqui também, né? Quando você for usar ele no console, você tem, né? Quando você quiser colocar aspas dentro do teu texto, né? Por exemplo, aqui, eu vou abrir esse aqui de novo, e eu quero colocar a primeira linha entre aspas, né? Eu teria que colocar aspas, e aqui assim também, né? Aí fica tudo desformatado aqui, o compilador entende outra coisa. Então, aqui, vou colocar uma barra invertida, e aqui também. Pronto, já vai entender que aqui vai ter um texto com palavras entre aspas. Olha lá, primeira linha entre aspas. Então, é utilizado também assim. E aí você tem vários exemplos aqui, né, que você pode utilizar. Esses aqui eu não tenho que ver como funciona, não testei ainda, tá? Mas é muito útil esse barra N e o barra T usa-se muito, muito mesmo, tá? Esses aqui também. Uma coisa que é interessante, gente, também a gente ver, que a gente vai ver ainda nas próximas aulas, é a questão da string. Não se passa só como parâmetro aqui para esse método. Eu posso ter uma variável string. Então, que é uma variável, uma porção na memória onde você pode guardar dados. Então, eu vou dizer que eu vou ter na memória uma string, né, o tipo de dados, e eu vou dizer texto bem aqui, tá? E eu vou colocar bem assim. E isso daqui tudinho lá dentro, olha. Ó. Bem aqui, tá? E aí eu vou, para mostrar esse texto, tem que mostrar, colocá-lo aqui, texto. Tá vendo? Ó? É a mesma coisa, quase a mesma coisa que a gente acabou de fazer. Só que agora a gente vai passar o texto para cá. Mas antes ele foi adicionado aqui na variável. Então, vou executar e vai aparecer a mesma coisa que estava aparecendo antes. Tá? Primeira linha, desse jeito. Então, a sequência de escape pode ser colocado como texto diretamente no método syncToutPrintln, ou pode ser colocado em uma variável do tipo texto também. Tá? Nesses dois casos, pode dar perfeitamente certo. Nesses casos aqui é bom porque você pode ter vários outros textos, concatenar aqui dentro, e aí depois só no final mostrar, porque senão esse método fica muito grande, tá? Mas aí é isso, a nossa aula sobre sequência de escapes.